Então, gente, hoje nós estamos começando aí essa passagem da predição da negação de Pedro, né? E a gente vai ver que tem uma diferença entre os evangelhos, porque no evangelho de Mateus acontece logo que depois que Jesus deixa o cenáculo, mas no de Marcos e Lucas não, acontece ainda no cenáculo. E depois que Jesus tem essa conversa, é que eles saem para o Monte da Oliveira. Tá? E aí a gente colocou duas falas, algumas falas de Lucas aí que ele fala mais que Mateus, porque são coisas interessantes. Aí você lê para nós, Bia, por favor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram isso. Cirando. Nós vamos. Porquanto, Pode. porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores fui contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então, vamos começar com esse aí, ó. O que vocês acham de estranho, de diferente na passagem aí, gente? Quem é Simão? Pedro. Aí, da onde veio o nome dele de Pedro? Pedro. Não, mas quem Não, deu esse nome? foi Jesus. E Jesus está chamando Pedro. Olha que coisa interessante. E quem deu o nome de Pedro, de Simão para Pedro? Deu o nome de Pedro para Simão e foi Jesus. Quando- Isso, aqui tem uma cadeira, se você quiser pegar. Como é que você chama? Prazer, Bruno. Tem cadeira aqui. Quem é isso? Ele veio e pediu para ajudar. É. Pode, onde você quiser. Então, nós estamos estudando a negação de Pedro, tá? Então, aqui nessa passagem, nós falamos que tem várias coisas estranhas. A primeira delas, porque Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. E essa é a única passagem, a não ser a que ele conheceu, que Simão, Pedro, antes dele mudar o nome, que ele usa o nome de Simão. As outras vezes, todo ele chama de Pedro. Estranho, né? A outra coisa é falar que o Satanás pediu permissão. Nós vamos ter que olhar isso também. E aí, esses que eu não pus no negrito, quer se andar como trigo, desfalecer. Olha que verbo interessante que ele usa. A fé vai desfalecer. Não é interessante? Para a gente poder entender. E ele falar que Pedro não estava convertido, né? Então, isso aqui que a gente vai pegar aqui primeiro. Primeiro eu vou pegar essas palavrinhas aqui para a gente entender o sentido, tá? Pode participar, viu, Bruno? Eu adoro participar e eu falo bastante. Exatamente. Então, cirandar é joeirar, é a mesma coisa. Quem é da roça sabe o que é isso, não sabe, gente? Não? É, Maria. As pessoas pegam o trigo e põem na peneira, você roda o trigo. O que acontece com a palha?
Voa tudo pro chão, cai tudo pro chão. E o que que fica na peneira? O trigo. Aqui no caso é o trigo, né? Então, gente, olha que interessante. Jesus está usando uma metáfora para prova e expiação, o rodar na peneira, o joeirar. Olha o que que ele está dizendo. Pedro, a prova vai te movimentar, vai te tirar do seu lugar para que suas ilusões caiam por terra. Entendeu? É isso que a prova faz com a gente. Tira a gente do prumo. E aí, nesse cirandar da prova, as ilusões da gente vai caindo. E apaga. Não necessariamente tira do prumo, mas às vezes reforça a crença. Você passa pela aprovação ali, você precisa estar muito seguro das suas convicções para entender que é uma aprovação e que aquilo é uma oportunidade de crescimento. É a questão da fé que Jesus vai falar com ele, né? A fé dele não desfalecer, que ele vai precisar da fé. Mas a intenção da prova é quebrar os padrões da gente. Porque a gente tem padrões que, com autoconhecimento, você não. Por isso que Jesus vai permitir a prova. Nós vamos entender isso. Porque tem padrões que, com autoconhecimento, você não está dando conta de quebrar. Aí vem a prova e te balança, porque senão não é prova. Então, vamos supor, gente, eu fico sem dinheiro, ou tenho uma dificuldade financeira. Para ela, isso pode não ser uma prova. Ela lida com a situação sem se estressar. Então, não é prova para ela. Então, para ser prova para mim, tem que me balançar, tem que me tirar do eixo. Por isso, o joelhar. Mas a fé que ele falou é importante, mas olha o verbo que Jesus usa. Não desfaleça. Olha só, é como perder momentaneamente a força, mas eu acho mais interessante até essa imagem, ó. É como um eclipse do sol. Então a cruz vem como um fato muito forte, momentaneamente eclipsa a fé de Pedro. E Pedro vai precisar dessa fé para voltar, converter, tá, gente? Então ele não perdeu a fé. É como se ela desse uma desfalecida, isso aí, uma eclipsada. Para reforçar o entendimento que todo mundo tem a cruz que consegue carregar. E consegue carregar, mas ele não Não conseguiu. perca as esperanças. Você está passando é porque você aguenta ou você precisa. Mas o problema dele é a cruz do Cristo, né? E aí vem o problema de converter, gente, porque no grego existe duas palavras para converter. Existe a metanoia, que nós já vimos várias vezes, mas aqui o Lucas não usa metanoia. Ele usa epistrefo, que quer dizer um retorno para o verdadeiro Deus. Quer dizer um retorno à aliança. Quer dizer um retorno ao pacto, ao convívio com Cristo. Ele vai ter que retornar. Então, gente, se a gente vê aqui, olha que coisa interessante. Então, vamos começar, né? Ele fala Simão, Simão. Aí a gente pensa, alguém tem ideia por que ele falou Simão, não falou Pedro, Pedro? É o antigo. É o antigo. Antes de É o conhecer. Pedro, antes Antes. passar por toda. Assim, ninguém tem certeza. É suposição, né, gente? Que quando Jesus, por que que Jesus deu o nome para ele de Pedro? Pedro é o quê? Pedra. Pedra. Ele falou, É, mas vamos dizer assim, Pedro recebeu esse nome porque Pedro era rígido. Toda a personalidade de Pedro ele é rígido. E Jesus precisa que Pedro seja a rocha, o sustentáculo do colégio apostólico, e ele vai ser. Para ele sair de um ponto para o outro, é aí que está a questão da prova. Olha bem, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Satanás pediu para te sacudir. E Jesus permitiu. Porque o padrão de rigidez de Pedro, nesses 3 anos, só pelo autoconhecimento, a gente não consegue quebrar esses padrões. A gente, às vezes, precisa de uma dor. Só a dor quebra padrão, é padrão psicológico de funcionamento. Porque a dor nos desestrutura.
E é isso que é cirandar com trigo. Por isso que o Jesus falou: se não te cirandar, não foi prova para você. Tá bom? Camila, tá boa? Pega uma cadeirinha do lado aí, por favor. Ali tem ainda. Não, mas está difícil. Elas são grandes. Elas são grandes. Aí, gente, olha aqui. Então, aí, agora, por que que Satanás pede permissão? Não é estranho? Satanás pede permissão para Jesus? Para mim tem que pedir. Tem nada de errado. Tem que balançar mesmo, ele achava que não seria capaz. É, Eu tive que realmente ter colocado a prova. é que existe assim. Pode falar. Gosto muito do conceito tão antagônico de Satanás com o resto da doutrina, porque ele era um anjo, né? Aquelas coisas todas, mas Eu quero saber por que que ele pediu permissão. então, porque a filosofia dele, toda em tese, né, o conceito, ele cai porque ele fala que os humanos não são merecedores da atenção. Então, aqui é como se fosse uma forma dele, entre aspas, provar a tese dele. Mas por que que ele pediu para Jesus e Jesus Porque deixou? ele conhece, porque ele reconhece a figura do Cristo, porque ele reconhece que Cristo é grande, é o maior. Gente, isso aqui é uma noção bíblica muito importante. Pega a cadeira aí do lado para mim. Uma noção bíblica muito importante que é o seguinte: existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. Então, a vontade de Deus, Pedro não tinha que ser tentado, não. Mas a permissão de Deus, porque Pedro necessita. Então, não é que teve essa conversa com Satanás, não. Nós vamos ver quem é Satanás. Não teve, não. Mas como quem tem o poder sobre toda a terra é o Cristo, nada acontece aqui se não for de permissão dele. Entendeu, gente? É porque o poder completo sobre a terra é do Cristo. Então, nem uma florzinha aqui cai se o Cristo não concordar. Então, a Satanás não podia tentar ele sem que o Cristo permitisse. Não quer dizer que é a vontade dele. Mas como Pedro precisava. O Cristo, ele Exatamente. Porque ele precisava. E você vai ver que ele vai transformar. Se você pega Pedro lá no Atos dos Apóstolos, como que Pedro quebrou? A rigidez dele vai quebrando, né? As ilusões. Nós vamos ver que essa questão dessa rigidez é uma ilusão, né? Então vamos aqui, ó. Vos cirandar como trigo, mas eu roguei. Nós vamos ver quem é Satanás, né? Por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então a gente vai ver, gente, a cruz é um evento avassalador. Não foi à toa que eles crucificaram Cristo, não. Então, esse evento foi avassalador. É como se a fé dele momentaneamente eclipsasse, mais que interessante. Jesus dá para ele a confirmação: você vai voltar. Olha que interessante, a conversa com Judas não foi assim, não. Então ele fala: ó, você vai momentaneamente desfalecer, mas quando você retornar, olha, o Cristo já sabe que ele vai cair e ele vai retornar. Entendeu? Não foi a conversa com Judas. A conversa com Judas foi: Judas, você não está sendo herói, você está traindo. Olha a verdade. Para de distorcer a verdade. É uma traição. E Judas não deu conta. Entendeu isso aí, gente? Então, vamos à questão do Satanás. Quem é Satanás? E por que Satanás escolheu Pedro? Alguém tem ideia por que escolheu Pedro? Era 12. Não, Judas ele já escolheu, nós vimos. Judas ele já escolheu. Que o Lucas coloca que o Satanás, né, entrou em Judas e tal. Mas eu quero saber por que Pedro. Tinha mais 10. Pela posição que ele ocupava antes e pela resistência que ele tinha a aceitar. E principalmente pela posição que ele vai ocupar. Porque eles estão sabendo de toda a trama e que Jesus está preparando Pedro para ser o chefe do colégio apostólico.
E aí, gente, por que que eu estou dizendo isso? Porque Satanás, no Evangelho de Lucas, ele tem a mesma ideia que Paulo, que existe uma forças espirituais que, na verdade, tentaram impedir o Cristo de nascer, que tentaram matar ele quando ele era pequeno, e ainda por cima tentam, depois, vamos dizer assim, persegue a igreja primitiva e tenta até hoje a não implantação do reino dos céus. Então, se a gente vai lá, olha lá, lê para nós, por favor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, para Paulo, o ser, como é o Espiritismo pensa, gente. Judas não agiu sozinho. É óbvio que ele estava sob influência espiritual. E Pedro vai sofrer essa influência. Então, ele coloca isso no nome de Satanás. Mas não ele não está usando isso como essa figura, vamos dizer, de um ser. São forças espirituais, tá? Que se opõem ao cordeiro. Que lá no livro Libertação é chamado de quê? Dragão. Então, vamos ver o que André Luiz fala sobre isso. Ó. Mecanismos da mediunidade no capítulo 26. Jesus nos mais altos testemunhos. A distância da sociedade hierossolimita. De Já Jerusalém. faz isso lá? De Jerusalém. Jerusalém vaticina os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Utilizando a clarividência que lhe era peculiar, antevê Simão Pedro cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica e avisa-o quanto ao perigo que isso representa para a fraqueza do apóstolo. Então, não é uma pessoa, é um grupo. Tá bom, gente? Então, vamos ver. Sim. Ficou alguma dúvida dessa parte? Então, vamos ver uma mensagem de Emmanuel sobre conversão. Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 15, Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 32. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Pedro transformou, gente? Não. Tanto é que ele continuava tão rígido quanto antes. Ele vai começar a transformação dele quando ele negar Jesus. E aí, o que Emmanuel está falando para nós? Gente, conversão é uma coisa muito profunda, ele vai explicar aqui para nós, tá? É muito profundo, não é simplesmente quando eu choro, ai, eu escutei uma música, fiquei tão emocionada, ai, eu acho lindo, ai, eu adoro Jesus, que bom, está longe de ser conversão. Vamos deixar Emmanuel falar. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. Ok, gente? Pedro, ninguém pode negar, Pedro estava ali na frente mesmo. Cumprindo tudo. O mestre preferia sempre sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Ele estava convencido, que a maioria de nós está convencido, mas não está convertido. E eu quero que vocês guardem isso aqui, ó, gente, que isso é muito importante. Você imagina você conviver com uma pessoa que cura um leproso, faz um cego ler, anda em cima da água, te faz andar em cima da água, e ele mostrou o perispírito celeste para Pedro.
Pedro, Tiago e João, quando ele transfigurou. Olha a experiência de Pedro. Isso aqui vai ser importante para a gente entender o que Lucas vai falar daqui a pouco, tá? Que homem é esse? E eles perguntam isso em várias vezes. Quem é esse que comanda o mar, as forças da natureza? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Ó, gente, sacrifício pessoal, luta consigo mesmo, ou seja, com as nossas dificuldades, com a nossa sombra, né? Para conseguir. E olha, só depois disso é que você consegue dar o testemunho sem trair o Cristo. Deu para entender o que é converter? É tudo aquilo que Kardec manda a gente fazer, autoconhecimento. E o sacrifício vai aparecendo, é o sacrifício das nossas más tendências. Acho que nós ainda estamos muito no discurso do conhecimento, igual você falou, convencidos. O convertido É convertido é um processo assimilar. longo, profundo. Gente, olha, a minha mente hoje, e as suas também, porque nós estamos tudo no mesmo saco, ela funciona com um paradigma: egoísmo. Então, tudo que eu vou fazer, eu estou sempre defendendo minha parte, mesmo inconsciente. Só que, quando eu converter, o meu paradigma tem que ser o amor. É a visão, a maneira como eu entendo a vida, a maneira como eu relaciono com as pessoas, as minhas prioridades, a minha agenda, tudo isso muda. Então, não é fácil converter. É uma mudança muito radical. E ela é progressiva, lenta e cada vez vai ficando maior. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pode ir para frente? Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhamos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Aí a gente volta naquilo que a gente falou. Judas traiu Jesus, mas todos eles, com exceção de João, também. Só que a diferença é qual, gente? O Judas planejou, os outros reagiram. É diferente. Quando eu faço uma tarefa. Por isso que eles falam assim, Senhor, será que eu posso trair? Por quê? Sim, dependendo da circunstância, eu posso fazer uma coisa, falar, de repente, e foi isso que aconteceu. Né? Diante da iminência da cruz, não é qualquer morte, gente. Aí eles traíram. Mas foi uma coisa, o instinto de conservação falou mais alto. Agora o Judas não, o Judas planejou. Então é muito mais grave, né? Hã? O Lucas foi o único, o Lucas não, o João foi o único que não. Então vamos em frente, então, gente. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Toda vez que Jesus fez a predição da morte dele, gente, ele sempre colocou, mas eu vou voltar. Aqui eles já tinham visto a ressurreição de Lázaro, tá? Mas mesmo assim é uma coisa confusa para ele, porque quem tirou Lázaro da sepultura foi Jesus. E quem vai tirar Jesus? E ele vai para a sepultura, como é que sai de lá? Então, não é uma coisa clara, não é uma coisa que era comum acontecer. Então, e eles não tinham clareza sobre o que ia acontecer, sabe, gente? Não tinha. Agora, alguém sabe o que é escandalizar? Alguém lembra o que é escandalizar? Fazer um escândalo. Não, é obstáculo, como é que é? Tipo, tropeço? Não. Essa daqui é a Via Ápia, tá, gente? Essa é a Via Ápia. Essa é do tempo romano, tá lá em Roma. Esse é um caminho para ir para as catacumbas. Até hoje existe. Essa via é do tempo de Jesus, tá? E tinha lá
vamos dizer, as estradas de Roma cortava tudo. Então, elas eram assim. Então, o que que é escandalizar? Quando era próximo da curva, o bandido, né, fazia o quê? Ia lá com a faquinha dele e soltava uma pedra dessas aqui, uma ou várias, né? De modo que próximo da curva que a pessoa não tem visão, ela vinha a pé e tropeçava. Aí, se você cai no chão, tá fácil de eu pegar você, entendeu? Ou então a roda da carruagem vinha e batia naquilo e podia quebrar. Então, a pedra de tropeço é isso. Olha para você ver como é que Pastorino vai explicar para nós. Sabedoria do Evangelho do Pastorino, o volume 7. O verbo escandalizou, de uso apenas bíblico, tem o sentido de colocar uma pedra para fazer tropeçar, derivando-se do substantivo escândalo. Mas a transliteração portuguesa escandalizar reproduz razoavelmente o significado original, pois a pedra é colocada moralmente para provocar queda espiritual dos fracos e desprevenidos. O escândalo a que se referia o mestre era a crucificação, que faria fugir os discípulos horrorizados com medo de terem a mesma sorte. Isso. Então, a pedra de tropeço deles foi isso, a cruz, o medo da cruz. Eu traí por isso. Então, a cruz me fez tropeçar, ou na crucificação do Cristo, né? Entendeu o que é isso? Falsear minhas convicções. Totalmente. Aí vão ver de novo aqui. Então, ó, esta noite vós se escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele está citando Zacarias 13. E aí, o que que acontece é o seguinte: a gente vai no livro Zacarias, primeiro, que lá tem vários tipos de pastores. Mas quando chega no capítulo 12, ele vai tratar de um rei davídico que é traspassado e é considerado isso uma figura messiânica. Quando chega no capítulo 13, se entende que ele continua falando dessa figura, porque só que ele usa o meu pastor. Deus fala isso, o meu pastor, tá? E Zacarias vai se referir a ele como o companheiro de Yahvé. Então se entende que ele continua falando dessa figura messiânica, tá? Então vamos lá. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei minha mão sobre os pequenos. Deixa entrar aí, Renê, por favor. Fica mais para cá um pouquinho, isso assim. Aí, olha aqui um pouquinho. Zero seu pescoço. Salve, ótimo. Peraí. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, gente, o que Zacarias vai falar? Que essa figura messiânica que ele começou a falar no capítulo 12, ele vai ser morto. E as ovelhas, ou seja, os seguidores dele vão se espalhar, tá? Aí Deus fala: eu vou voltar a minha mão para os pequenos. E aí começa-se um processo de purificação, né? Então, gente, purificação, e uma parte, ó, vai passar pelo fogo, pela purificação, e essa parte que vamos dizer, que for purificada por esse processo, vai chamar Deus de meu Senhor, e Deus vai chamar ela de meu povo. Então, o que se entende disso, gente? Que o processo de morte do Cristo
ela começa o que a gente chama o fim dos tempos, ou a era messiânica, começa com a morte do Cristo, alguns consideram com o nascimento dele, né? Mas começa aqui com a morte do pastor. E é o início de um fim de ciclo que nós estamos vivendo. Começou lá, o início do fim começou lá. E aí, o que acontece? Esse pastor é morto, esse companheiro de Yahvé, ele é morto, e começa-se uma purificação contra a idolatria e os falsos profetas que estão nos outros versículos, que é principalmente os dois focos. Mas já vai haver um remanescente purificado. E esse remanescente purificado é o povo de Deus. Então, a morte do pastor começa esse processo de purificação na terra que a gente chama de era messiânica. Tá? Então, quando Cristo fala aqui, ó, que essa noite vocês vão se escandalizar em mim, né? Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Vai se cumprir isso. Mas por trás tem um processo muito maior que isso, tudo que começou. Né? Depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós na Galileia. Naturalmente, não deu para pescar isso aí, né? Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me O escandalizei. que tem de errado nessa fala de Pedro, gente? Tem Ele duas tá se- coisas erradas aí. Ele está se colocando acima de todos, primeiro. Assim, eu não era. Eu nunca mais escandalizo. Gente, isso aí é sinal de sombra. Você não se conhece. E a negação de Pedro, o que é sombra, gente? É uma parte desconhecida de mim mesmo, tá? A sombra, vão dizer assim, está no meu inconsciente que eu não consigo olhar. Por que eu sei que isso é um sinal de sombra? Eu nunca. Nós somos humanos. Cadê a humanidade, Pedro? Nós somos fracos. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Dependendo de como a vida te apertar, tu vai ajoelhar. A gente só é forte naquele que nos faz. Mas eu não tenho condição de ser forte em mim. E ele põe-se melhor que todos. Ó. Ainda que todo mundo que está aqui, ó, eu não. Eu nunca. Isso é sombra. Não se conhece. Toda vez que você fizer uma afirmação dessa, eu nunca minto. Já está mentindo. Entendeu? Toda vez que você fizer isso, você está negando a sua humanidade. Logo é sinal de sombra. Deu para entender, gente? E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Em Lucas ele fala isso. E ele tá mentindo, não, viu, gente? Ele não está mentindo. Por que eu sei disso? Você vai ver que ele está armado. Só que tem duas armadilhas no que Lucas fala. Alguém consegue ver? Tem duas armadilhas aí. Uma só, aliás. Eu vou contigo. Ora, gente, eu vou para a prisão com o super-homem. Eu vou para. Entendeu? Aí a gente vê, eu vou para a prisão, eu vou para a luta com você, contigo. Convicto era por ti. É. Por quê? Eu estou indo com um cara que Sara leproso, que anda em cima da água, que controla o rio, que tem toda a força da natureza. Uai, gente, eu também que eu tô. Gente, não passa pela ideia de nenhum ser humano que o Cristo vai abrir mão dos poderes dele, porque para nós isso é impossível. A primeira coisa que eu faço é usar o poder para me defender. Ora, não é não? Na hora que a coisa aperta, o que eu ia fazer? Usar o poder para me defender, muito justo, no pensamento nosso. Uma hora. Pois não, ele tinha certeza disso, ele tinha certeza. E o Judas também pensava nisso, gente. Ele achava que a hora que a rosca apertasse, o Cristo ia usar o poder que ele tinha o suficiente para vencer todos. Mas não passa pela cabeça de um ser humano que o Cristo passou fome lá no deserto para não usar o poder em benefício próprio.
E ele foi capaz de multiplicar o pão para atender a fome do outro. Mas a sua ele não fez. Isso para nós não é inconcebível. Entendeu? Então, por isso que ele fala: eu vou contigo para a prisão. E ele ia mesmo, ir para a morte com você. A outra coisa, gente, é que eu vou lutando. Então, a morte na batalha é uma morte honrosa. Pedro não estava disposto à desonra, porque a cruz é desonra, como a gente já viu. É morte maldita. Depois ninguém mais pode falar de você, porque a família fica com vergonha, porque é uma morte dos malditos. Então, aí não. Uma coisa é eu ser herói. Lutar, né? Lá na luta eu libertei Israel, é uma coisa. Mas na cruz, entendeu? Dando para aí, gente. Uhum. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí Mateus 26:34. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aí Marcos 14:30. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ó, Mateus está igual Lucas. Mas qual que é a diferença de Mateus para Marcos? Quantas vezes o galo canta? Ela falou 2 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ele está falando. Os outros falam só que o galo cante. Ali está falando que ele tem que cantar 2 vezes. Não, 2 vezes. não, não é essa a galo- diferença, não. Presta atenção. né? Mas tem a ver. Um galo canta 2 vezes, o outro uma vez só. Qual que é a diferença? Jogo de 7 erros. Ó, o que que Mateus fala? Essa noite tu me nega 3 vezes e o galo canta. É. E o que que Marcos fala? O galo canta, Sim. tu me nega 3 vezes antes que ele cante de novo. Uhum. Deu para entender a diferença, Sim, sim. gente? Sim, Ou não? sim. Deu, Renê? Deu. Então, você nega e o galo. O galo canta. A hora que você negar a terceira vez, o galo. Uhul! Olhar bem para uhul! Aí Esse você é nesse caso. é, Tô para entender que galo que é esse. esse galo não sei cantar igual o galo. Aí o que que acontece? No Marcos, não. O galo canta uhul! E você nega 3 vezes antes que ele cante a segunda. Ficou claro isso, gente? É, mas tem um problema sério nisso aí, olha só. Então, sabe, na época de Jesus, devido à proibição rabínica de manter galinhas na cidade santa para preservar a pureza. Era Porque proibido ter galinha, logo não tinha galo lá. E agora? Alguém sabe a resposta, gente? Jesus estava garantindo o tempo dele. Negar 3 vezes não tem galo para cantar, então pode negar quando quiser. Tem essa. É, gente, não tem galinha lá, não. Isso, Mishnah é um ensinamento oral que depois foi passado por escrito, mas não tinha galinha em Jerusalém. Mas tinha o galinha, sim. a expressão antes que o galo cante se refere à terceira vigília da noite, que é de meia-noite às 3 da manhã. Nesse horário, os soldados romanos faziam a troca de turnos, e o sinal era dado por uma trombeta. E essa trombeta era chamada de galicinium, em latim, ou alectoraponia, em grego, que significa canto do galo, pois o som era comparado ao do galo. Isso. Olha, que legal. Nunca vi nada disso. Né, para você ver. Então, o que que ele fala? Por isso que o meu galo agora tá certo, né? O meu galo não faz cocorococó, é hu. Por isso que o meu galo é assim. Eu tentei imitar a trombeta. Aí, o que que acontece? A trombeta toca e Pedro nega 3 vezes. É meia-noite, a trombeta toca, Pedro nega 3 vezes. Ou, o que que acontece?
Em Marcos, a trombeta toca, desculpa. Em Mateus, Pedro nega 3 vezes, aí meia-noite a trombeta toca, logo depois. Em Marcos, não. A trombeta de meia-noite toca, ele nega 3 vezes, e antes que a trombeta das 3 toque. Tá? Mas quer dizer que foi próximo de meia-noite. Tá bom? Legal. Da meia-noite é legal que canta meia-noite é que não sei. Esse cara não é. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Isso, né? Todo mundo disse que ninguém sustentou, né? Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito em mim, de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Aí ele falou, a creche exagerou. Vamos encerrar esse assunto. Chega. Vocês não estão entendendo nada. É aquele negócio que Jesus está lá explicando isso. Aí já viu que não entendeu? Foi nada do que eu falei. Entendeu? Basta. O basta é isso, viu, gente? Ó, eu vos digo que ainda importa que em mim cumpra o que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Vocês lembram onde é que nós vimos isso? Alguém lembra? Deve ter umas 3 semanas, mais ou menos. Lá na profecia de Isaías, do servo sofredor. No finzinho do que a gente leu, fala assim, e serei contado entre os malfeitores. Então, não trouxe Isaías de novo, que a gente leu a passagem toda de Isaías, né? Então, vamos ver por que está escrito lá. Volta lá em Isaías, se não me engano, 53, está lá. A gente viu, está lá todinho, todo o texto todo, tá? E que Jesus está falando, né? Vai se cumprir em mim o que tiver cumprimento, gente. Foi tudo planejado, está tudo na ordem de Deus, no controle de Deus, ninguém está aqui descontrolado, tá? Deus não perdeu o poder, tá tudo certo, vai cumprir o que tem que cumprir. É isso aí. Tá bom? E aí ele vai falar das espadas, e é por isso que a gente sabe que Pedro estava disposto a morrer mesmo. Ele entendeu tudo aquilo que Jesus falou, ele entendeu, vai ter um tumulto aí, e ele entendia, assim, como todo mundo. É claro que Roma não vai dar o poder de graça, a gente vai ter que tomar. Ele entendia isso, né? Que é óbvio que Roma não vai entregar o poder. Então, ele esperava o conflito, e ele estava disposto mesmo a morrer ao lado de Jesus. Para que me levanto também. Uai, tranquilo, né? Tranquilo. Tá bom, gente? E aí eu falei demais, acabei cedo. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal de casa? Falou que de Israel é que vai sair a última decisão desse ciclo que nós estamos vivendo agora. Né? Que tem já tem de 26 mil anos, sabe? Sim. Muito. Então, como é que você me coloca isso? Essa amolação desse povo de Israel, que mora lá, judeu, e essa matação, eles matam à vontade. Não julga, Renê. Você não está lá. Não julga, mas está acontecendo. Não julga. Tudo bem, eu respondo sua pergunta, mas não faz esse tipo de comentário que eu não gosto. Eu acho que esse tipo de julgamento é antissemitismo. Você está estudando? Não justifica esse tipo de coisa. Você não é especialista em política internacional, então você não tome lado, ore por todos. É isso que a gente aprende aqui. Agora eu vou te responder muito simples. Ó, 2 respostas. Você pode ir na mais fácil. Livro Consolador. Emmanuel fala: Israel significa toda a humanidade.
Na Bíblia, Israel significa toda a humanidade. O texto que eu trouxe hoje, o que Zacarias fala? Vai começar-se uma purificação e Deus vai chamar de meu povo, ou seja, de Israel, os que forem purificados. E eles vão chamar meu Senhor. Então, quem é o povo de Deus? Aqueles que forem purificados. A humanidade que permanecer aqui. O que se faz, geralmente, é a interpretação de Israel no sentido literal. Mas o povo de Deus, a partir da vinda do Cristo, e a gente vai estudar isso lá na carta aos Romanos, que o meu povo já deixa de ser a nação de Israel para ser todos aqueles que se purificaram. Igual está aqui Zacarias trouxe hoje. Entendeu, gente? E pelo amor de Deus, você vê um conflito, não toma lá que você está participando desse conflito. Nós acabamos de ver aqui que tem um lado espiritual envolvido nisso. E um julga. Você vê, se sentiu inflamado, acha que está. Isso é projeção, gente. São suas questões não resolvidas que você está jogando no conflito e está alimentando o conflito. Quem é que está certo? Gente, eu não tenho a menor ideia, porque isso é problema de Jesus, não é meu e nem seu. Não é Israel que está errado, não é Palestina, não é Irã. Quem é que está errado? Jesus que decida. Mas se eu me sinto, vamos dizer, atingido por isso, faz uma prece por todos, inclusive pela parte espiritual que tem envolvido nisso. É o que eu te falo. Inclusive, essa necessidade de ter alguém errado é o que causa a maioria das guerras. É, exatamente. Eu estou mais certo que você, falou meu nome, não falou o seu, então Isso. abra mão. E quem é de nós para saber, gente, para tomar lado? Você sabe o que é ser sequestrado do seu filho? É fácil. Você sabe o que é o corpo não devolver para você enterrar? Você não poder dar um fim na dor sua? Então, gente, não julga. Para que julgar? E eu vou te falar uma coisa: quando a gente comeu aquela maçã, não, que nem era maçã, o fruto lá no Jardim do Éden, era para a gente fazer o quê? É comer a árvore do conhecimento do bem e do mal para julgar. Porque a hora que eu julgo, eu estou ficando no lugar de Deus. E é o único lugar que você não pode ficar. Sai dele, tá? Ora por todos. E eu sei, gente, eles postam um monte de mentira, postam um monte de verdade. Hoje tem IA, tem um monte de coisa. Reza e afasta disso. É o que eu te falo. Reza e afasta disso. Não é problema seu, você não nasceu lá, você não tem nenhuma das etnias envolvidas. O que você está se metendo? A colher não é chamado. Só para criar problema para você. Tanta gente mais perto.